Veja aqui quais foram as 10 pragas do Egito e as 7 pragas do Apocalipse na sequência. As 10 pragas do Egito. Primeira praga: água convertida em sangue. As águas do rio Nilo foram transformadas em sangue no momento em que Faraó ia se banhar. Êxodo 7:19. Segunda praga: rãs. O rio Nilo produziu rãs em abundância, que subiram e entraram na casa das pessoas, nos quartos de dormir, nas casas dos oficiais, e sobre todo o povo, também nos fornos, e nas panelas. Êxodo 8:3. Terceira praga: piolhos. Os piolhos surgiram depois que Moisés tocou no chão com o cajado e fez subir o pó da terra, que se transformou em piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Êxodo 8:16 e 17. Quarta praga: moscas. Vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Êxodo 8:24. Quinta praga: peste nos animais. Uma doença mortal afetou o rebanho dos egípcios no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelôs, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Êxodo 9:1-3. Sexta praga: úlceras. Moisés apanhou as mãos cheias de cinza de forno, e atirou para o céu diante de Faraó. Ela se tornou em pó miúdo sobre toda a terra do Egito e se transformou em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Êxodo 9:8-10. Sétima praga: chuva de pedras. Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Êxodo 9:23-25. Oitava praga: gafanhotos. Estendeu Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos, e antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixará a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Êxodo 10:13-15. Nona praga: trevas. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias, não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Êxodo 10:21-23. Décima praga: a morte dos primogênitos. À meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Êxodo 12:29-30. As 7 pragas do Apocalipse. Primeira praga: úlceras malignas e perniciosas. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas, apareceram naqueles que tinham a marca da besta e que haviam adorado a sua imagem. Apocalipse 16:2. Segunda praga: água do mar se torna em sangue. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta, e morreram todos os seres vivos do mar. Apocalipse 16:3. Terceira praga: água dos rios se torna em sangue.
O terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de água, e eles viraram sangue. Apocalipse 16:4. Quarta praga, o sol queima os homens. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. Elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas. Mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. Apocalipse 16:8 e 9. Quinta praga, trevas sobre a besta. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão, e as pessoas mordiam a língua de dor e, por causa das suas dores e feridas, amaldiçoavam o Deus do céu. Porém não abandonaram as coisas más que faziam. Apocalipse 16:10 e 11. Sexta praga, secamento do Eufrates. O sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 16:12 a 14. Sétima praga, grande terremoto. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono, no templo, dizendo: está feito. Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior que já houve. Apocalipse 16:17 e 18. Amados irmãos e irmãs em Cristo, vamos pregar o Evangelho em todas as nações, para quem estiver desviado volte para Jesus. Quem ainda não conhece a palavra ouçam e aprendam, e se arrependam enquanto ainda é tempo. Fiquem na paz.